Esse efeito de arco-íris no céu me lembrou muito o plano astral do Pantera Negra. Com esses riscos pra cima assim, ó, e vários arco-íris no fundo da imagem, porque o Pantera Negra, na época de pré-Guerras Secretas, ele era o rei dos mortos, né, nas Guerras Secretas de 2015. Ele foi o líder do exército de zumbis e liderou, como por ser o rei dos mortos, liderou o exército de zumbis, a horda de zumbis, para atacar o Doutor Destino. Vamos então fazer uma análise detalhada, pegar todas as referências e os easter eggs do trailer de Marvel Zombies. Eu fiz um esquema diferente aqui. Normalmente eu fazia, né, esses vídeos de uma outra maneira, mas vamos ver aqui na live esse trailer de Marvel Zombies, comentar, e se você tá vendo o corte, você tá vendo o vídeo, não perde as próximas lives, porque isso aqui vai ser um padrão também. Não vão ser todas as análises que vão ser ao vivo, mas algumas vão ser, e eu acho que é interessante esse modelo. E vamos começar fazendo o seguinte, ó. Os primeiros 4 episódios vão sair no Disney Plus no dia 24 de setembro, quarta-feira que vem. Todos os 4 episódios vão sair no mesmo dia. Esse trailer já mostra o Homem-Aranha arrancando cabeças, que eu achei uma coisa muito louca. O Blade Knight, que é uma mistura do Blade com o Cavaleiro da Lua. Achei muito louco também. A Wanda Zumbi parece que vai ser a chefona, a mesma da primeira temporada de What If. Vai ser a chefona de uma horda de zumbis que ela está controlando. E o Namor aparece infectado no raft, com os olhos vermelhos brilhando, o que indica que ele está sendo provavelmente controlado pela Wanda. Isso sem contar também que tem membros, né, personagens que estão sendo controlados pela Wanda, como a Okoye, Clint Barton, nosso querido Gavião Arqueiro, o Abominável e a Fantasma. Essa aqui no canto é a Fantasma, além também do Capitão América. O Capitão América, aquele mesmo zumbi que foi cortado no meio pelo Bucky no episódio 5 de What If, o episódio What If Zombies, que foi lançado lá em 2021. Então vamos dar o contexto, né? Essa série é um spin-off, é uma continuação do episódio 5 de What If da primeira temporada. Claro, todo mundo já sabe isso. A origem, é bom a gente lembrar, a origem desse vírus zumbi era a Janet Van Dyne, que contraiu um vírus no reino quântico. Ela infectou o Hank Pym e aí eles levaram esse vírus para a Terra, né, para o universo dessa realidade do Marvel Zombies. O que é importante a gente lembrar aqui é que esse episódio acontece bem na hora que o Hulk cai lá no Sanctum Sanctorum. É na época de Vingadores Guerra Infinita. Só que ao invés de acontecer como aconteceu em Guerra Infinita, ele aparece e encontra um apocalipse zumbi com vários heróis já transformados, inclusive o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Wong já estavam transformados. Uma coisa interessante da gente comentar, que a gente lembrando daquele episódio também, que o T'Challa, né, ele é encontrado lá sem uma perna. Vamos de novo apagar o chat rapidinho aqui só pra vocês verem, sem uma perna. E o que acontece? Isso aí é retirado dos quadrinhos do Marvel Zombies. Ele também perdeu uma perna e um braço, na verdade, no Marvel Zombies. Essa cena aí das HQs, ele já estava sem um braço, e aí o Hank Pym estava arrancando a perna dele. Então isso é um easter egg legal dos quadrinhos de Marvel Zombies. A história é baseada no Marvel Zombies, nos quadrinhos do Robert Kirkman, de 2006. São uma inspiração, mas a série não é uma adaptação direta dessas HQs. Então vamos lá. No começo do episódio, os sobreviventes eram a Okoye, que apareceu ali. Agora deixa eu apagar até o chat e a minha webcam para mostrar para vocês. Aqui em cima tem o Bucky, a Sharon Carter, o Happy Hogan, o Homem-Aranha, a Vespa, o Kurt, que é aquele amigo do Homem-Formiga, e o Bruce Banner. Essa era a equipe que tinha sobrevivido no começo daquele episódio. É bom esse contexto pra gente lembrar mais ou menos o que aconteceu. Já no final, só sobrou a cabeça do Homem-Formiga, o Pantera Negra e o Homem-Aranha dessa equipe. Tanto que depois no trailer eles aparecem vários deles ali, como a própria Okoye, aparecem já zumbificados e possuídos pela Feiticeira Escarlate. Eles estavam indo para Wakanda, onde estava o Thanos zumbi no fim do episódio, né? Ele estava com quase todas as joias. Eu já vou falar mais sobre isso mais pra frente. O Hulk, o Bruce Banner, ele estava na forma de Hulk. Quando os caras mordiam ele na forma de Hulk, ele não era afetado, né? Porque ele tem a pele invulnerável.
É de se imaginar que o Luke Cage seria imune também, embora o Luke Cage nos quadrinhos acaba virando zumbi, no Marvel Zombie dos quadrinhos. E a última aparição do Hulk era ele lutando contra a Wanda no episódio da primeira temporada, no episódio 5. Só que não dá pra saber o que aconteceu, porque logo depois disso aí, o episódio já corta a cena. A gente não sabe o que aconteceu, mas a Feiticeira Escarlate aparece no último episódio de What If lutando contra o Infinity Ultron. Então talvez a Wanda tenha ganhado do Hulk. Então pode ser que além do Abominável a gente veja um Hulk zumbificado também. Ou quem sabe até ele tenha morrido de alguma forma. Embora o Hulk em várias versões das HQs ele é um ser imortal. Nessa luta, nesse episódio, o Doutor Estranho também joga vários zumbis em cima do Infinity Ultron em um determinado momento. Inclusive o próprio Capitão América que está cortado no meio lá, que vai aparecer em Marvel Zombies. Então eu quero ver como eles voltaram pro universo deles. Isso vai ser um negócio interessante da gente descobrir. Ou talvez Marvel Zombies se passe antes, cronologicamente, do que o final de What If, né, da primeira temporada, a batalha contra o Infinity Ultron. E lembrando, né, que as HQs do Robert Kirkman de 2006 são inspiração, mas não é uma adaptação direta. Mas tem uma curiosidade legal, que todas as HQs de Marvel Zombies, as capas recriam capas icônicas, capas clássicas de HQs da Marvel. O Takeda falou: gostaria que todos os zumbis falassem igual nos quadrinhos. Talvez falem, né? Porque a Elizabeth Olsen está acreditada como dubladora, mas a gente já fala mais sobre isso. O Matheus falou aqui: isso é ramificação do MCU, né? Ou tô enganado? É ramificação, que também é uma realidade alternativa, é a mesma coisa. Ramificação e realidade alternativa é a mesma coisa. Outro universo também é a mesma coisa. É uma maneira diferente de chamar. A AVT chamava de ramificação para parecer mais leve do que apagar o universo. É só podar uma ramificação ao invés de apagar o universo. Era assim que o Kang manipulava a AVT para apagar todos os universos mesmo e só manter a linha do tempo principal existindo. Mas então, voltando, todas as capas recriam capas famosas da Marvel. Por exemplo, a primeira do Marvel Zombies recria a Amazing Fantasy número 15, que é a primeira aparição do Homem-Aranha. A segunda recria Vingadores número 4, né, volume 1, número 4, que é quando o Capitão América entra para a equipe depois de ser descongelado. Ele não tá nas primeiras HQs, ele só entra em Vingadores número 4, para quem não sabe. A terceira é a capa de Incrível Hulk número 340, que é aquela famosa capa do Hulk refletido nas garras do Wolverine, que até apareceu também como easter egg em Deadpool e Wolverine. A quarta capa é a primeira capa dos X-Men de todos os tempos, que é a primeira capa dos X-Men de todos os tempos, X-Men número 1, lá de 1961. E a última é uma capa alternativa do casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Então, esse é o contexto da série. E aí o que acontece? O trailer já começa com esse aviso, TVMA, que significa, MA significa Mature Audience. É uma série para maiores de 18 anos, o que não é comum da Marvel fazer, principalmente em animação, né? Mas vai ser para maiores de 18. E é uma cena com violência gráfica, né? Aí o que acontece aqui? Vocês podem ver que existe o reflexo do letreiro na água. É como se o letreiro fosse parte do ambiente da série, né? É um efeito visual legal que eles fizeram. Isso porque depois, voltando naquela imagem do TVMA, a flecha também atravessa as letras. E aqui tem um detalhe legal, que o sangue aparece em vermelho bem vivo, né, nessas letras e no zumbi mesmo, o que é diferente de What If. Aí você vê pela classificação indicativa, provavelmente vocês devem lembrar, que o What If não era para maiores de 18. E na série de What If o sangue era meio azul, meio esverdeado assim. Então agora eles realmente usaram isso, o sangue vermelho, mostrando que é um negócio para maiores de 18 anos, é mais sério, é mais gráfico. O sangue não parece uma gosminha, parece sangue mesmo. Normalmente quando o sangue é assim, a classificação etária da série aumenta mesmo. E quem tá pegando a flecha ali provavelmente é a Kate Bishop, né? A voz de Hailee Steinfeld, a atriz que fez a Kate Bishop também na série do Gavião Arqueiro. Isso porque o Clint Barton aparece no trailer, mas ele já aparece zumbificado, né? Então,
quem tá pegando aquela flecha, quem matou esse zumbi, provavelmente foi a Kate Bishop. E um comentário legal também sobre a trilha sonora da série é que a trilha sonora é da música From Me to You, da banda japonesa de metal chamada Baby Metal, que as letras falam sobre vírus, conversão pra horda, só que do ponto de vista dos zumbis. Isso é um detalhe legal do trailer também, e é um heavy metal bem pesadão assim pra dar uma bela pilha. Eu particularmente gosto bastante de heavy metal, e pra galera que tá assistindo o trailer fica bem pilhado mesmo. Combina com o tema, com o tom do trailer. Esses novos zumbis todos com os olhos vermelhos, como eu falei antes, são olhos vermelhos que indicam que eles estão sendo controlados pela Wanda. Como aconteceu, por exemplo, em WandaVision, uma cidade inteira controlada por ela, então não é difícil de imaginar, né? E aí todos os zumbis sendo controlados por ela, com comportamento de manada, comportamento de horda, né? Todos eles seguindo a Wanda. E esses olhos indicam isso, inclusive esse vermelho que é muito característico da magia dela. Depois dessa cena tem uma imagem de zumbi saindo do chão, assim, quase que se desenterrando. E por ser mais uma série também do Marvel Animation, isso lembrou muito Sentinelas no episódio 1 de X-Men 97, também saindo do chão. Essa cena lembrou bastante isso. Aí depois tem uma cena do Shang-Chi com a Aquafina, com a Kate, né, a personagem da Aquafina. Eles estão correndo aqui na rua com o mesmo traje, a mesma roupa de manobrista que eles usavam no filme Shang-Chi. É exatamente a mesma roupa. Só que aí tem um comentário interessante. Como essa série do Marvel Zombies se passa na época de 2018, do blip, né, do Thanos estalando o dedo, a época que o Bruce Banner chegou no Sanctum Sanctorum pra avisar o Doutor Estranho que o Thanos estava vindo, aquela coisa toda. O filme do Shang-Chi não se passa nessa época, então a linha do tempo, a cronologia desse universo é diferente. Tem mais pistas de que ela é diferente, mas provavelmente o Shang-Chi pegou os 10 Anéis nesse universo muito mais cedo do que no universo principal. Esse tipo de alteração, além, claro, da Janet ter contraído o vírus no Reino Quântico e ter espalhado isso e ter virado uma horda zumbi, né, um apocalipse zumbi. Além disso, esse tipo de coisa, o Shang-Chi virar o Shang-Chi antes, pegar os anéis antes, é o tipo de coisa que cria ramificações e gera universos novos. Então, provavelmente, ele virou Shang-Chi mais cedo na linha do tempo do Marvel Zombies do que na linha do tempo principal. E aí um detalhe legal também é que nessa cena deles correndo na rua, tem o zumbi dirigindo aqueles bondinhos tradicionalíssimos, característicos de São Francisco, lembrando que o Shang-Chi é de São Francisco, o filme dele se passa em São Francisco, e ele está sendo pilotado por um motorista zumbi também, ó. Deixa eu bloquear o chat aqui rapidinho, mas o motorista é zumbi também. Eu achei esse detalhe legal, o motorista zumbi pilotando o bondinho desenfreadamente, caçando o Shang-Chi e a Kate, a amiga dele. A Okoye zumbi, né, aparece em destaque, lembrando que ela foi zumbificada pela Wanda. Essa cena que tá mostrando agora é do episódio 5 da primeira temporada de What If. Ela foi zumbificada pela Wanda naquele episódio e agora ela aparece infectada, provavelmente no acampamento daquele episódio, que seria o Camp Lehigh, o mesmo acampamento, o acampamento que aparece no episódio 5 é o mesmo que aparece no filme do Capitão América, é o mesmo que apareceu em Vingadores Ultimato no flashback, com eles buscando, né, mais partículas PIN e tudo mais. É o Camp Lehigh, que é aquele acampamento militar, também apareceu em Capitão América 2, quando eles vão, ele e a Viúva Negra encontrar o Arnim Zola naquele laboratório subterrâneo. Nessa cena também é legal mostrar que provavelmente esse grandão aqui no fundo, ó, colocando a seta mais... é o Abominável. Tem um riozinho aqui, um lago talvez, ou talvez até um mar, né? O qual está num pier. Sendo em New Jersey, provavelmente é um rio ou um mar, geograficamente falando. Mas tem um corpo de água aqui, e como eu comentei no começo dessa análise, o Namor também aparece no trailer, então pode ser daí que o Namor é infectado. Lembrando que o Namor chegou em Wakanda em Pantera Negra 2 pelo rio, né? Por um rio. Então o Namor pode ter ido até aí, ele pode ter sido infectado por esse rio aqui, nesse contato com essa horda, talvez tentando batalhar contra eles, ele aparece depois. E tem um momento aqui do trailer, galera, esse aqui, nesse momento, esse cara que aparece no trailer, pra mim, por essa imagem, vou até tirar o chat de novo pra vocês verem melhor, pra mim, por essa imagem, parece muito o Barão Zemo.
Eu acho que esse cara é o Barão Zemo. Acho que vou ter que manter o chat desativado rapidinho. Nessa cena, ele tem o coração arrancado pelas costas por alguém que eu não consegui identificar. Parece uma versão dos Zeus dos quadrinhos, tem um visual parecido, ou talvez até o Ego, né, o pai do Peter Quill. Enfim, eu não consegui identificar quem é esse personagem aqui atrás ainda. Se alguém tiver alguma teoria, manda aí no chat. Mas essa cena é muito louca também, porque ela lembra uma das cenas icônicas de uma das grandes sagas da Marvel, das HQs, que é a saga da Aniquilação, que é quando o Drax arranca o coração do Thanos por trás também. Então essa cena me lembrou muito essa cena. Quem não viu a saga da Aniquilação, eu já expliquei aqui no canal. Quem não conhece essa história vai lá conhecer depois que eu tenho o vídeo. E o que acontece? Então aqui nós temos o Clint Barton, aqui no canto esquerdo da tela, a Okoye no meio, o Abominável, né, o Emil Blonsky, que apareceu de volta na série da Mulher Hulk. Aqui na ponta direita é a Eva Starr, a fantasma, a personagem dos Thunderbolts. E depois aparece o Capitão América zumbi. Esses são os principais zumbis que estão sendo controlados pela Wanda nessa série, aparentemente. Mas além deles, também tem uma concept art. E lembrando, claro, que o Bucky cortou o Capitão América no meio, então é só a parte de cima dele, não tem a parte de baixo. Mas tem uma concept art também, que agora eu vou ter que tirar a minha webcam também para vocês verem, mas tem uma concept art que mostra que a Carol Danvers, a nossa querida Capitã Marvel, também vai ser zumbificada. Então, cara, com a Feiticeira Escarlate e a Carol Danvers vai ser difícil brigar com esses zumbis aí. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? É muito poder do lado deles. Eu quero ver como que os que estão lutando contra a horda de zumbis vão conseguir dar conta. E aí tem essa cena muito legal do Abominável, o próprio Abominável pulando muito alto no meio de um oceano de zumbis aí. Tudo isso é zumbi, um zumbi que não acaba mais. Inclusive o visual dessa cena me lembra muito os visuais das Guerras Secretas de 2015, do que acontece atrás do escudo, aquela região onde fica a horda de zumbis, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas esse visual me lembra muito aquela região ali para onde o Capitão Britânia é banido nas Guerras Secretas de 2015. E aí ele dá esse saltão estilo Hulk e sai correndo na frente dos outros zumbis, indicando que ou ele é um líder ou pelo menos ele é o linha de frente dos zumbis, né? Ele vai ser o primeiro aí a trocar com quem quer que seja que vai estar lutando contra eles. Agora, para enfrentar um exército desse tamanho, eu não acho que vão ser só aqueles personagens, não. Vai ter que ter muito mais personagem. E aí eu fico empolgado para descobrir o que vai acontecer nessa batalha final, que parece uma insanidade de quantidade de personagem que tem nessa cena. E como a gente viu, o Clint Barton ainda consegue atirar flechas mesmo zumbificado, então ele não perdeu totalmente a consciência. O Eu Sou a Lenda mandou aqui que queria ver o Hulk versus Abominável Zumbi. Tomara que ele não tenha sido zumbificado pra gente ver uma batalha dessa. Ia ser bem massa. E o Rod falou, nessa cena do Abominável pulando tem uma luz vermelha no fundo que deve ser a Wanda. Sim, provavelmente essa luz vermelha é a Wanda controlando os zumbis todos dessa horda gigantesca. Aí a gente vê, né, a gente ouve na verdade a voz da Florence Pugh falando que todos os Vingadores estão mortos e agora eles vêm atrás de nós. Que na verdade ela está falando dos zumbis indo atrás deles, né? Então a gente vê essa horda de zumbis enorme e a Helena falando isso. A situação da Helena em 2018 era a seguinte: ela tinha acabado de ser libertada do controle mental do Quarto Vermelho, pelo menos na realidade principal. A gente sabe que essa é diferente, mas como base na realidade principal, ela tinha acabado de ser libertada do controle mental do Quarto Vermelho e ela estava ajudando a libertar viúvas negras do controle mental também, nessa época aí da Guerra Infinita. Então pode ser que ela esteja fazendo isso também, e pode ser que tenham algumas viúvas negras ajudando nessa batalha, com a Helena recrutando elas. Eu ia achar interessante até de ver. E lembrando que foi bem nessa época que o Thanos estalou o dedo e ela blipou e aí voltou anos depois nessa cena maravilhosa que tem esse efeito como se fosse do ponto de vista dela, que pra ela não passou tempo, né?
Eu acho genial essa cena aí da série do Gavião Arqueiro, eu acho muito boa. Depois a gente vê outros 2 heróis que vão fazer parte desse grupo principal aí, né? É o Shang-Chi e a Kate, a amiga dele. Só que nessa cena, os dois estão dividindo os 10 anéis. Eles estão com os 10 anéis, mas eles estão dividindo os 10 anéis. O que eu achei bem interessante, porque aí é uma maneira da Kate também demonstrar alguns poderes aí e poder ajudar de fato na batalha contra os zumbis. Essa cena parece muito ser no Raft, que é aquela prisão subaquática, né? Aquela prisão no meio do mar, que apareceu em Guerra Civil, em Falcão e Soldado Invernal, foi mencionada em Brave New World, né? Em Capitão América 4. E lembrando que o Zemo tá preso lá, ele aparece preso lá em Falcão e Soldado Invernal. E tem aquela cena que eu mostrei agora há pouco, do Zemo tendo o coração arrancado, o que pode indicar que o Zemo, essa cena pode acontecer no Raft. Pode ser que a cena do Shang-Chi seja no Raft mesmo. Além do Shang-Chi e da Kate, nós temos mais 4 heróis nessa cena do Raft. O Guardião Vermelho dos Thunderbolts, nosso queridíssimo Alexei Shostakov, a Yelena Belova, a Miss Marvel, a Kamala Khan, e o Blade Knight. Eu vou falar mais sobre o Blade Knight porque eu achei genial. Mas aqui é legal lembrar também que isso é mais uma pista da linha do tempo diferente, porque a Kamala ainda era mais nova e não tinha o bracelete nessa época da Guerra Infinita na linha do tempo principal, mas ela parece estar com o bracelete aqui já e ela tá já atuando como Miss Marvel. Então algumas coisas aconteceram de maneira diferente nessa linha do tempo do Marvel Zombies. E eles 4 são outros membros da equipe que já aparecem nessa cena do Raft. Eles já aparecem no chão, então. E aí nós temos uma escalação, além deles todos. Vale lembrar que o Death Dealer também vai estar nessa série. O Death Dealer, o agente da morte lá do filme do Shang-Chi. E o Jimmy Woo, aquele mesmo que apareceu em WandaVision, que apareceu em Homem-Formiga. Inclusive ele tá com uma cartinha de baralho, lembrando que ele aprendeu a fazer mágica com baralho. O Scott Lang que ensinou ele a fazer essas mágicas. Tudo isso indica, né, que a Kamala Khan, então, tem os poderes, o bracelete. Ela tá com o bracelete também na imagem, na concept art, na arte conceitual. Então tudo indica que a Kamala vai ganhar os poderes, o bracelete, antes nessa linha do tempo. Ou talvez ela seja mais velha nessa linha do tempo. Vai ter uma diferença aí da linha do tempo principal. Mas outra coisa legal também é que o Namor tá aqui. O Raft fica no meio do oceano, mas se tem alguém que consegue chegar lá com a maior facilidade do mundo, é o Namor. E como a gente comentou, ele tá com os olhos vermelhões aí, como se ele estivesse sendo controlado pela Wanda. Isso significa que o Namor pode ter ampliado muito a horda de zumbis, também porque ele pode ter infectado, né, os Atlantes, né, que no MCU são chamados de... Atlantes é chamado de Tlalocan, né? Então ele pode ter infectado também o povo subaquático da cidade dele, os Tlalocanianos, será que é isso? É assim que fala? E aí pode ter engordado essa horda do vírus daí, do zumbi da Wanda, e também pode espalhar por outros continentes com mais facilidade, né? Porque se o negócio é transmitido por mordida, durante um tempo ele ficou contido ali no continente norte-americano, ou no continente americano mesmo, vindo até aqui para baixo, mas não chegava na Europa, na África e na Ásia, por ser um vírus zumbi que não é transmissível por nenhuma maneira além de mordida. Então agora com o Namor pode se espalhar pelo mundo inteiro, e isso é um agravante porque ele pode viajar por continentes com a maior facilidade do mundo através da água. E aí vem uma teoria interessante. O que tem nesse raft aí que todo mundo quer, né? É legal ver também nesse frame aqui que tem o nosso querido Blade, o Guardião Vermelho e a Kamala bem aqui no cantinho, ó, dá pra ver a capa do Blade, dá pra ver a Kamala, dá pra ver o Guardião Vermelho. Eles estão ali batalhando no chão enquanto o Shang-Chi tá entrando aí, tá pulando com a Kate, né? Mas enfim, então, o que será que tem nesse raft que tá todo mundo aí, ó, tá tendo uma baita treta, ó, e tá entrando água do outro lado. Vocês também reparam que parece que o Namor deve estar tentando inundar o raft. Os heróis, além de lutar contra um monte de zumbi, também vão ter que salvar os que não estão
infectados de um possível afogamento. Então essa cena vai ser tensa. Mas eu acho, cara, eu tenho a pequena impressão, a leve impressão de que pode ser que aí estejam presos mutantes. Por que eu falo isso? Nesse universo pode ser que o General Ross tenha prendido mutantes no Raft. Pode ser que o Fera, por exemplo, que é um cientista e que está acostumado a trabalhar com vírus, seja o responsável por tentar achar uma cura para esse vírus zumbi. E, como já aconteceu também na animação clássica dos anos 90 com o vírus do Apocalipse, pode ser que o sangue do Wolverine seja a chave. O poder de regeneração do Wolverine seja a chave para essa cura desse vírus zumbi que está se propagando pelo mundo inteiro, né? Então, eu fiquei com a impressão de que pode ser que tenham mutantes presos no Raft e que eles estejam indo salvar os mutantes não só para ter um reforço grande nessa batalha contra zumbis, como também para eles poderem pensar numa cura, desenvolver uma cura usando o sangue do Wolverine e usando a inteligência do Fera. E também é legal lembrar que nas primeiras temporadas de What If, o Kevin Feige e o pessoal da Marvel não estava querendo deixar usarem os X-Men, mas agora na última temporada a Tempestade já apareceu, então agora está liberado, eles podem usar nessas séries. E por que eu digo isso? Vamos lembrar que o General Ross é quem manda no Raft lá no MCU e provavelmente aqui também. Ele já apareceu em 2 animações do Marvel Studios, em 2 do Marvel Animations, né? Ele apareceu em X-Men 97, a série dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel, e também apareceu no começo do ano, agora em Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Então o General Ross está bem presente nessas produções da Marvel, isso sem contar que ele também apareceu em Capitão América 4. O Thunderbolt Ross pode ser que ele esteja envolvido aí com uma prisão de mutantes no Raft. E aí tem um outro detalhe legal, que a Miss Marvel e o Namor, ambos estão presentes no Raft nessa batalha. Tô dizendo no Raft como se fosse certeza, mas parece o Raft, né? Nessa prisão que parece o Raft. Ambos estão presentes. E a Kamala e o Namor são os primeiros mutantes que apareceram no MCU. Os dois são mutantes. Então pode ser que tenha uma guerra pelos mutantes, com a Kamala indo atrás dos mutantes que não estão infectados e o Namor indo atrás de infectar mais mutantes e usar os mutantes já infectados, talvez. E eu acho que ia ser legal usar os mutantes nesse momento, agora que já está liberado. Agora nós temos que falar, obviamente, do Blade Knight. Ele tá com a aparência do Mahershala Ali, mas ele não é dublado pelo Mahershala Ali, tá? A voz é de um ator chamado Todd Williams. Mas a aparência é a mesma do Mahershala Ali, que vai ser o Blade no MCU. E nessa cena, o Blade que identifica o Namor, né? Ele, pelo visto, já conhece o Namor. Isso mostra que os deuses já se conhecem, um conceito que foi apresentado em Thor, Amor e Trovão, na Cidade da Onipotência. Então existe uma hierarquia dos deuses, né? E dos avatares de deuses também. Os avatares de deuses se conhecem pelo visto, que no caso é o avatar do Khonshu, que é o Cavaleiro da Lua, o avatar de Bast, que é o Pantera Negra, e o Namor, que é o deus de Tlalocan, que seria o avatar do deus Maia, né? Então nós temos os avatares aí dos deuses que se conhecem pelo visto. Tem uma cena irada do Blade Knight aqui, né? Que é muito massa porque quando a espada passa na frente do rosto dele, se vocês repararem, o que aparece na espada é o Khonshu no formato da cara dele mesmo, mostrando que é o Blade Cavaleiro da Lua. E ele demonstra uma precisão incrível, cortando o Hank Pym no meio, na forma de formiga, na forma reduzida, né? Que a gente vê antes aqui, ele tá voando numa formiga e a Janet tá voando do lado dele. Isso é muito massa, porque eles são a origem desse vírus, eles que contraíram o vírus no Reino Quântico, estão na forma pequena, e essa cena mostra a precisão absurda do Blade como o Cavaleiro da Lua e como Blade mesmo, cortando Hank Pym no meio no formato de formiga, ambos zumbis, né? E essa cena também é do Blade lutando contra a fantasma dos Thunderbolts. É uma cena muito massa, porque ele prevê todos os movimentos dela. E se vocês repararem nos movimentos dele, ele tá sempre defendendo as costas, porque ela sempre aparece nas costas dele, nessa cena. Ele tá sempre defendendo as costas com a espada, porque
ela aparece sempre nas costas dele. Olha a espada aqui, ó, pra proteger as costas. E o que acontece? Em um determinado momento, ele vira de costas pra ela e dá uma facada pra trás, porque ele sabe que ela vai aparecer nas costas dele, mas ela não consegue prever esse movimento, porque é um movimento que não é natural, que não é comum, né? Então, olha lá, ele vira pra trás justamente pra ela atacar as costas dele e ele dá a espadada pra trás pra matar ela. Depois ele picota ela em pedaços, mas eu achei genial essa cena. Depois, se vocês conseguirem assistir em câmera lenta, é que aqui eu não tô conseguindo pausar pra mostrar exatamente ele defendendo as costas, mas ele tá defendendo as costas, prevendo todos os movimentos da Fantasma, e essa, como eu falei, é a Fantasma dos Thunderbolts. E eu achei espetacular essa cena. E aí aparece pela primeira vez no trailer também, no finalzinho, o Jimmy Woo. A gente comentou que o Jimmy Woo ia aparecer, ele aparece na arte conceitual com a cartinha na mão. Agora ele aparece aqui, aparecendo no meio de um zumbi que tá se desfazendo, que tá sendo cortado no meio, e no meio do Shang-Chi e da Kate também. Esse letreiro do trailer faz uma pergunta: quem vai nos salvar dos nossos heróis? Então assim, são os nossos heróis que estão atacando a gente. Em seguida a gente tem um negócio aqui, tem um framezinho na hora que vai chegar nessa cena, ó, quando essa zumbi aqui ela é decapitada antes do letreiro, tem um framezinho que aparece uma personagem que eu imagino que seja a Valkyria dos filmes do Thor e tal. Aqui está a Valkyria, que pelo menos eu imagino que seja a Valkyria, né? Parece muito com as duas espadas e o visual dela, mas só aparece em um frame, em uma fração de segundo, então realmente fica difícil de ver. A imagem, a qualidade não é das melhores, mas parece ser ela. Aí tem um flashback rápido de Wakanda com o Thanos com as joias, que nessa cena ele tá com 5 das 6 joias, o que faz total sentido, porque em Guerra Infinita ele capturou as 5 das 6 joias antes de chegar na Terra. E a única que falta nessa manopla é a do Visão, é a joia da mente, que fica no meio da manopla, é a maior, é a mesma que ele pegou por último em Guerra Infinita. Então ele chegou com as 5 joias na Terra e aí ele foi zumbificado. Em Wakanda também, como eu comentei, era onde os 3 que sobreviveram no episódio de What If estavam indo. E aqui eles aparecem saltando, você vê aí a cabeça do Homem-Formiga com o manto de levitação do Doutor Estranho. E o Pantera Negra também sem uma perna, do mesmo jeito que eles estavam no finalzinho do episódio 5 de What If, eles estão aqui agora, nessa cena, avançando provavelmente na batalha contra o Thanos. Essa cena aqui é interessante, eu reparei numa parada muito legal. O Homem-Aranha, como eu falei no começo dessa análise, ele arranca a cabeça de vários zumbis aqui, né? Mas repara nesse fundo aqui atrás, ó. Tem gente que tá falando que pode sugerir uma influência das Joias do Infinito, e claro, pode sugerir mesmo, porque o Thanos estava em Wakanda, né, com as Joias do Infinito, que é para onde eles foram, mas eu tenho uma visão diferente. Esse efeito de arco-íris no céu me lembrou muito o plano astral do Pantera Negra, com esses riscos para cima assim, ó, e vários arco-íris no fundo da imagem, um plano meio colorido, em Wakanda também. Então pode ser que eles tenham uma batalha no plano astral, o Pantera Negra levando o Homem-Aranha, o Thanos, zumbis e outros seres pro plano astral. Porque o Pantera Negra, na época de pré-Guerras Secretas, ele era o Rei dos Mortos, né, nas Guerras Secretas de 2015, ele era o Rei dos Mortos. E ele, inclusive, durante as Guerras Secretas de 2015, essas 2 páginas dos quadrinhos são das Guerras Secretas de 2015, ele foi o líder do exército de zumbis e liderou, como por ser o Rei dos Mortos, liderou o exército de zumbis, a horda de zumbis, para atacar o Doutor Destino. Então isso pode acontecer, eu acho que isso pode ligar a série de Marvel Zombies e o What If, enfim, essas animações com Guerras Secretas, com o Pantera Negra levando um exército de zumbis para atacar o Doutor Destino no planeta de batalha. Essas 2 páginas mostram exatamente isso. O Pantera Negra como Rei dos Mortos recrutando
zumbis e depois levando para atacar o Doutor Destino. Então eu acho isso muito interessante da gente imaginar. Também vale lembrar que tem arte conceitual do Ikaris dos Eternos, ele mesmo que está aqui em cima do meu ombro. O Ikaris dos Eternos vai aparecer meio zumbificado e meio não zumbificado, porque os Eternos também são feitos parcialmente de tecido vivo, então eles podem ser zumbificados. E vale lembrar que o Thanos teoricamente é um Eterno, pelo menos nas HQs ele é um Eterno com genes deviantes, mas ele é um Eterno que vive no planeta Titã, então o Thanos ser zumbificado automaticamente já permite que os Eternos também sejam. Então isso é uma parada legal também da gente comentar. E aí tem essa cena, um personagem que aparece com vários raios. Não me parece o Thor, os poderes parecem, mas o personagem em si não tá me parecendo Thor. Nesse ângulo ele parece ter até um cabelo curto. Já nesse ângulo ele parece ter cabelo comprido. Parece ser até dois personagens diferentes. Faz sentido o Thor aparecer, já tivemos algumas variantes do Thor nesses universos de What If, por exemplo. Ele foi um dos membros dos Guardiões do Multiverso. E em Guerras Secretas, a tropa Thor é fundamental, o exército de variantes do Thor é fundamental na história de Guerras Secretas. Então eu imagino que seria muito coerente o Thor aparecer também nessa série, embora eu não tenha achado o visual do personagem de frente tão parecido. De costas parece mais, mas de frente parece até o próprio Ikaris, que tem a arte conceitual divulgada já. Mas o Thor, a tropa Thor, também é importante a gente lembrar que na última temporada de What If, a Tempestade apareceu como deusa do trovão, com o Mjolnir. E uma das variantes da tropa Thor, um dos Thors da tropa Thor das Guerras Secretas é a Tempestade Thor. Então vamos ver se ela também não vai ser membro de uma tropa Thor, que possivelmente vão ser o exército do Doutor Destino, os protetores do Doutor Destino, igual nas HQs. Já tivemos também uma mini prévia da tropa Thor, um easter egg da tropa Thor em Thor, Amor e Trovão, quando o Thor montou aquele exército de crianças com os poderes dele, só para dar um gostinho, uma pequena adaptação da tropa Thor aí. A Feiticeira Escarlate, a Wanda, aparece, né, nesse trailer com destaque. Ela vai ser a líder da Horda e a Elizabeth Olsen está acreditada como dubladora nessa série. A maioria dos nomes que aparecem é de quem não foi zumbificado ainda, mas a Wanda já é zumbi. Isso indica duas coisas: ou nós vamos ter flashbacks de antes da Wanda virar zumbi, a gente vai entender como ela virou zumbi e essas coisas, ou ela vai aprender a falar, vai desenvolver alguma consciência e assim ela vai controlar os outros zumbis. Mais provável essa segunda opção, os zumbis continuam não sabendo falar. Na primeira temporada a Wanda era só grunhido, ela não dublou, né? Na primeira temporada não, né? No episódio de What If, ela não dublou, a Elizabeth Olsen não precisou dublar porque era só grunhido, só urrado, era só uns barulhos esquisitos, mas agora ela vai falar. Talvez os outros personagens também aprendam a falar, ou pelo menos ela fale por eles. Então no fim talvez outros personagens tenham voz nessa série, mas por enquanto o elenco de voz foi divulgado só com a Elizabeth Olsen, que é a atriz que faz a Wanda, e os dubladores dos personagens que não foram zumbificados. O trailer fecha com um susto da Wanda, né? A Wanda dando um susto em alguém, pra gente realmente ver que ela vai ser a grande ameaça dessa animação aí do Marvel Zombies. E a gente vê os nomes da Elizabeth Olsen, como eu falei, a Wanda, Paul Rudd, que é o ator que faz o Homem-Formiga, a Florence Pugh, que é a nossa querida Yelena Belova, o David Harbour, que é o Guardião Vermelho, a Tessa Thompson, que é a Valkyria, por isso eu falei, ela não aparece em destaque no trailer, mas naquela imagem parecia muito a Valkyria, o Simu Liu, que é o dublador do Shang-Chi, a Aquafina, que é a dublador da Kate, Hailey Steinfeld, dubladora da Kate Bishop, o Wyatt Russell, o dublador do agente americano, né, do US Agent, que também é membro dos Thunderbolts. Ele não apareceu no trailer pelo visto, mas ele vai aparecer na série. Randall Park é o dublador do Jimmy Woo, a Iman Vellani é a dubladora da Miss Marvel e a Dominique Thorne é a atriz que faz a Coração de Ferro. Então ela também vai aparecer na série, embora não tenha aparecido no trailer a princípio. Então listados, mas que não aparecem no trailer, são só a Dominique Thorne
e o Wyatt Russell, respectivamente, a Coração de Ferro e o John Walker. E tem arte conceitual também revelando que até Skrulls podem fazer parte desse universo de Marvel Zombies. E se você quiser conhecer a história completa das Guerras Secretas que eu mencionei aqui, falando sobre o Pantera Negra liderando a horda de zumbis contra o Doutor Destino, eu vou deixar o link para vocês seguirem essa história, para vocês assistirem. Eu tenho um vídeo explicando direitinho tudo, como funcionou essa história.